Quando um indivíduo está num processo de conexão com o seu espiritual, e a gente chama de religião, esse ato de religar, nem sempre a gente está falando aqui de um credo específico, de uma religião específica. Todas as pessoas acabam passando por um processo semelhante dentro do próprio cérebro, em que algumas áreas são mais silenciadas do ponto de vista elétrico e de perfusão, e outras áreas são mais perfundidas e acabam funcionando mais. Por exemplo, a área relacionada com a percepção do meio ambiente e da percepção de si próprio, que a gente chama de lobo parietal, ela tende a ficar mais inativa. E com isso o indivíduo consegue aquilo que a gente chama, né, olhar para cima, olhar para uma outra dimensão que não simplesmente os limites do seu corpo e o ambiente físico onde está. Por outro lado, outras áreas são mais estimuladas, como por exemplo a região do lobo frontal, que dá para a gente a questão da própria concentração e do foco, por isso que durante um momento de oração ou de prece, a pessoa ela tende a ficar focada e concentrada em algo que realmente ela acredita, e também outras áreas relacionadas com o sistema límbico e com o gerenciamento das emoções são acionadas, como o giro do símbolo, que tem total relação entre a percepção do sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa tem dor, dor é uma sensação objetiva. O sofrimento ele pode ser maior ou menor. Isso faz sentido para todo mundo. E o tálamo, que é um verdadeiro relé de circuitarias do cérebro, onde recebe diversas informações e libera diversas informações. Então, quando isso acontece, o cérebro da pessoa funciona de uma forma diferente. E com isso, na verdade, consegue suportar muito mais as coisas diferentes e adversidades da vida, e também consegue desenvolver um olhar com mais esperança para o futuro. É isso que eu ia pegar, então, por isso que é importante ter uma fé, não precisa ser nem religião, pode ser espiritualidade também. Existe um recorte quando a gente fala de inteligência múltipla, né? Inteligência é a capacidade de resolver problemas, né? E a gente tem diversos tipos de inteligência. Uma inteligência chama inteligência existencial, que é muito comum e presente em líderes religiosos. Então você pode pegar o Papa, Dalai Lama, Chico Xavier, enfim, e assim sucessivamente. São pessoas que conseguem fazer essa transcendência de uma forma muito natural. Porque o que acontece com o ser humano, diferente dos outros animais, nós sabemos que nós temos o processo do nascimento e nós sabemos que um dia vamos morrer. Então, diferente dos outros animais, a gente tem essa consciência. Então, essa grande pergunta do que vai acontecer com a nossa consciência depois do momento do último respiro, do desencarne, acaba, na verdade, sondando a cabeça de todas as pessoas. E a tentativa e a forma de solucionar essa angústia que todo mundo carrega, acaba tendo como porta de manifestação a inteligência existencial. Então, sim, é importante, de alguma forma, a gente estimular também essa inteligência, não só a lógico-matemática, a linguística, a espacial, a corporal, sinestésica, musical e assim sucessivamente. É um recorte bastante interessante e eu digo para você mais, durante todo esse processo que a gente passou da pandemia, muitas pessoas conseguiram entender do que se trata exatamente esse recorte da inteligência. Muito legal, doutora. A gente até separou algumas